A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, lá no Salmos 39, no versículo 1, Davi diz assim: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Irmãos, nós cristãos devemos ser humildes, não acharmos que somos melhores do que ninguém, mais santos do que ninguém. Tem pessoas que ficam arrotando santidade, dizendo: nisso eu não cairia, nesse pecado eu não caio. A pessoa fica arrotando santidade, se achando melhor do que os outros. Só que aqueles que são verdadeiramente cristãos, eles não fazem isso. Eles jamais dizem: nesse pecado eu não cairia, porque ele sabe como que o velho homem é dentro dele. Ele sabe como que ele realmente é. E por isso que ele não diz: nesse pecado eu não cairia. Mas o verdadeiro cristão, ele faz vigiar. Ele usa o seu escudo, que é Deus. Porque ele sabe que a sua força para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tentações que vêm em nossas vidas, essa força não pode ser a nossa. Com a sua força, você jamais vai conseguir enfrentar a tentação. Com a sua força, você vai cair, você vai se melar no pecado, na lama do pecado. É por isso que não devemos querer ser mais santos do que os outros. Nós temos que ser humildes e reconhecer que quando estamos de pé, só estamos de pé por causa do Senhor, porque Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele não permite que a gente venha cair em tentação. Então, irmãos, não seja soberbo, não fique por aí fazendo igual muitos fazem. Fulano errou, tá vendo? Porque é fraco, porque não estava com Deus, porque nunca foi de Deus. Eu aqui não cairia no erro dele, eu aqui não cairia no pecado que ele cometeu, porque eu busco a Deus, eu sou santo, todos os dias eu mesmo me limpo. Você está vendo a soberba, irmão? Não devemos ser assim. Pelo contrário, o irmão caiu no pecado. Vamos orar por ele. Vamos interceder em oração por ele. Pedir para que Deus o ajude, o levante, o limpe. Porque a gente sabe que como ele caiu, poderia ser muito bem a gente. Como aquele irmãozinho caiu em pecado, em tentação, poderia ser eu. Mas pela graça de Deus, Deus não permitiu. Então, irmãos, quando alguém erra, quando alguém peca, não devemos ser juízes para condenar, para jogar pedras. Pelo contrário, façamos o papel que Jesus Cristo nos deu, que é de nos unirmos em favor daquele irmão, não em favor do erro dele, mas eu digo em favor da alma dele, para que a gente dobre os nossos joelhos e ore, que a gente chore por ele, que a gente chore com ele, que a gente vá atrás dele, o exorte, para que ele se arrependa, para que ele volte para Cristo Jesus. Não devemos tacar pedras em ninguém. Esse não é o nosso papel. O nosso papel, irmãos, é de ajudar o próximo, é de entender que do mesmo jeito que fulano caiu, poderia ser muito bem você. Do mesmo jeito que fulano pecou, poderia ser você. Então por isso que devemos ser humildes e falar: Senhor, obrigado por me guardar. Porque todos os dias o seu velho homem, a sua velha natureza, tenta vencer o espírito que tem dentro de você, o Espírito de Deus. Que a carne milita contra o espírito. O velho homem, ele está aí dentro. E ele precisa de apenas uma oportunidade, para ele se reerguer, para ele se levantar e te jogar na lama, sujar as tuas vestes. E por isso que devemos não confiar nas nossas forças. Você não deve confiar em si mesmo. Você deve confiar no Senhor dos Exércitos, naquele que te guarda. E por isso que Davi fala aqui: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos. O que ele quis dizer com isso? Ele vai vigiar. Você tem que vigiar. Davi, ele vigiava. Olha só, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Ele vigiava o que ele dizia. E por isso que devemos vigiar em todos os momentos, em todos os lugares. Porque não somos melhores do que ninguém. Se você deixar de vigiar, você vai cair. Se você não vigiar, o velho homem vai te dar uma rasteira, vai te sujar com a lama do pecado. É por isso que devemos tomar cuidado. Não somos melhores do que ninguém. Viemos do pó, somos pó, e para o pó iremos retornar. Então, você não deve se gloriar na sua própria força. Você não deve achar que é mais santo do que o outro. Pelo contrário, seja humilde. Busque a santidade dia após dia. Vigie em
todos os momentos, em todos os lugares. Como Davi mesmo diz, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Davi, ele vigiava o que falava, principalmente quando estava na presença do ímpio, para que ele não pecasse, para que ele não acabasse falando besteira e blasfemasse o nome do Senhor. Já basta o ímpio que fica blasfemando a Deus. Imagina só, se um ímpio escuta um cristão falando besteira, fazendo coisas de errado. Então por isso que temos que vigiar. Não devemos achar que somos intocáveis. Não devemos achar que jamais vamos pecar, porque a caminhada é longa. Durante a sua vida, você vai se deparar com muitos lugares lamacentos. E por isso que você tem que vigiar. Você tem que buscar o seu escudo, que é a presença de Deus. Somente Deus te protege, somente Deus te guarda. E se você que estiver vendo esse vídeo e por acaso você caiu em um pecado, manchou a sua roupa, não ache que para você acabou. Clame pelo Senhor, clame por Deus, e Ele vai te levantar dessa lama e Ele vai limpar as tuas vestes. No sangue do Cordeiro, Deus perdoa os teus pecados. Se levante desse erro, dessa tentação a qual você mergulhou de cabeça. Saia disso, abandone. Não fique rolando na lama como um porco, mas se levante e busque aquele que pode limpar as tuas vestes, que pode te tornar limpo novamente, que é Deus. Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele te limpa e te traz novamente para a presença dEle. Então, irmãos, sejamos humildes, não sejamos soberbos, porque não somos melhores do que ninguém. Do mesmo jeito que alguém caiu em um pecado, se você não vigiar, você vai cair também. Você vai escorregar na lama e manchar suas vestes. Então, por isso que devemos confiar somente em Deus, somente no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa força, o nosso escudo. E Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem, porque Ele é o nosso protetor. Então guarde isso no seu coração. Se não vigiarmos, cairemos. Se não tomarmos cuidado, pecaremos. Então, aonde você está indo, o lugar que você está indo, vigie. Coloque mordaça na sua boca. Cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado com as pessoas que você anda. Vigie, irmãos. Principalmente se na sua presença estiver o ímpio. Principalmente se o lugar que você estiver for um lugar aonde não há a presença de Deus, aonde as pessoas não buscam a presença de Deus, aí que você tem que vigiar. Coloque mordaças na sua boca, porque você não é melhor do que ninguém. E se você não vigiar, o velho homem que tem dentro de você vai te dar uma rasteira e vai te derrubar. Então, tome cuidado. A nossa segurança, o nosso escudo é Deus, somente Ele. Não as nossas forças, não quem somos, mas Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.